Você já se perguntou por que certos erros se repetem na sua vida? Como se algo te puxasse de volta para o mesmo buraco. Já percebeu como você esconde partes de si mesmo e finge que elas não existem? Pois é, tem um lado seu que você vem evitando há anos. Um lado que você tenta esconder, que você chama de fraqueza, vergonha ou até maldade. Mas Carl Jung deu um nome para isso: a sombra. E disse algo brutal: enquanto você não encarar sua sombra, ela vai controlar sua vida. E você vai chamar isso de destino. Esse vídeo é um mergulho profundo nessa parte esquecida de você mesmo. E a verdade é simples: você não vai evoluir enquanto continuar ignorando isso. Se você sente que está travado, repetindo padrões, explodindo com quem não merece ou se sabotando em silêncio, então assista esse vídeo até o fim. Você vai entender por que sua sombra é o que mais te assusta, mas também o que mais pode te libertar. Vamos ser brutalmente honestos aqui. Neste exato momento, já começou dentro de você uma resistência sutil. Uma voz dizendo: isso não é comigo, já sei disso tudo, ou não tenho tempo para isso agora. Essa resistência, ela tem um nome. É sua sombra tentando permanecer escondida. Pensa naquelas vezes que você explodiu com alguém que ama por um motivo insignificante, ou quando você sabotou uma oportunidade que tanto queria, ou quando se viu atraído por alguém que claramente não te fazia bem. Não foi você. Foi sua sombra agindo. E o mais assustador, você nem percebeu. Jung descobriu que nosso psiquismo é como um iceberg. O que você vê, o que você reconhece como eu, é apenas a pontinha. Debaixo d'água, no escuro, está tudo aquilo que você reprimiu, rejeitou e fingiu não existir. Pense em todas as vezes que você ouviu: menino não chora, moça direita não se comporta assim, isso é egoísta demais. Quem você pensa que é? A cada vez que você engoliu um sentimento para ser aceito, para ser amado, para sobreviver, um pedaço seu foi jogado na sombra. A sombra não é só seus defeitos, é tudo que você reprimiu, incluindo seus dons mais potentes, sua criatividade, selvagem, sua força bruta, seu desejo autêntico. O maior engano é pensar que sua sombra é sua inimiga. A Jung descobriu o contrário. Ela guarda seu maior potencial. O problema é que quanto mais você a nega, mais ela cresce no escuro. Quanto mais você finge ser só luz, mais sua escuridão ganha força. Quer um teste rápido? Pense em alguém que te irrita profundamente, mesmo sem motivo aparente. Essa irritação desproporcional é sua sombra gritando através de projeções. O que te irrita no outro é o que você nega em si mesmo. Jung chamou isso de projeção psicológica. E é fascinante perceber que o que mais nos incomoda nos outros são partes nossas não reconhecidas. Aquela arrogância que você detesta no seu chefe é sua própria arrogância reprimida. Aquela sensualidade que você julga na sua amiga é sua própria sensualidade negada. Aquela fraqueza que você despreza no seu parceiro é sua própria vulnerabilidade escondida. Por isso, relacionamentos são tão intensos. Eles trazem nossa sombra à tona como nada mais. E agora vem o ponto crucial: sua evolução pessoal, sua autenticidade, sua liberdade verdadeira. Tudo isso depende de você parar de fugir da sua sombra. Como Jung revelou, o trabalho mais importante da nossa vida é a individuação. Tornar-se quem realmente somos, integrando todas as partes fragmentadas de nós mesmos. Esse processo não é confortável. É uma descida ao submundo, um confronto com seus monstros internos. Mas é também uma jornada de resgate da sua energia vital, dos seus dons reprimidos, da sua humanidade integral. E a recompensa é extraordinária: liberdade psicológica. O que negas te submete, o que aceitas te transforma. Quanta energia você gasta tentando manter sua sombra escondida?
tentando parecer perfeito, no controle, do bem, equilibrado. E se você pudesse recuperar toda essa energia para criar, para amar, para viver plenamente? Agora vamos entender como sua sombra foi formada, porque isso é fundamental para o trabalho de integração. Você nasceu completo, totalmente autêntico, sem filtros, sem máscaras, sem vergonha de si mesmo. Observa uma criança pequena. Ela chora quando quer chorar, grita quando quer gritar, ama quando quer amar, odeia quando quer odiar. Não existe meio termo, não existe hipocrisia, não existe divisão interna. Então, o processo de socialização começou. E foi aí que a fragmentação aconteceu, quando você expressou raiva e foi punido, quando você demonstrou fraqueza e foi ridicularizado, quando você mostrou sexualidade e foi envergonhado, quando você foi ambicioso e foi chamado de egoísta. A cada momento desses você aprendeu: esta parte de mim não é aceitável, esta parte de mim não merece ser amada, esta parte precisa ser escondida. E assim, lentamente você criou sua persona, a máscara social que usa para sobreviver e ser aceito. Jung percebeu que a persona é necessária. Precisamos dela para viver em sociedade. O problema surge quando você começa a acreditar que a persona é tudo o que você é. Quando você confunde a máscara com seu rosto verdadeiro, é aí que o encarceramento psicológico começa. E é aí que sua sombra ganha força no inconsciente. Entenda, sua sombra não é apenas seu lado mau. Esse é um conceito infantil de moralidade. Sua sombra contém tudo o que você reprimiu, bom e mal, fraco e forte, destrutivo e criativo. Julgamento moral veio depois, para justificar a repressão. Vamos mais fundo agora. Jung descobriu que quanto mais rígida e perfeita é a persona, mais obscura e dominante é a sombra. É por isso que vemos tantos casos de líderes espirituais envolvidos em escândalos sexuais, de políticos anticorrupção presos por esquemas de propina, de defensores da família tradicional destruindo seus próprios lares. A sombra sempre busca equilíbrio. Quanto mais você se inclina para um extremo consciente, mais ela puxa para o extremo oposto no inconsciente. E aqui vem a parte mais importante. Esse desequilíbrio eventualmente cobra seu preço. Pode vir como depressão, como comportamento autodestrutivo, como explosões de raiva, como traições incompreensíveis, como doenças físicas misteriosas. Até tornes consciente o inconsciente, ele dirigirá a tua vida, e tu o chamarás de destino. Essas palavras de Jung são devastadoras, porque revelam uma verdade que poucos estão dispostos a encarar. Grande parte do que você chama de azar, má sorte ou destino cruel é sua própria sombra trabalhando nos bastidores. Aqueles relacionamentos tóxicos que se repetem, sombra. Aquela autossabotagem constante, sombra. Aqueles ciclos de fracasso quando você está quase conseguindo, sombra. Aquela sensação de vazio mesmo quando conquista tudo o que queria, sombra. Já imaginou por que certos padrões se repetem na sua vida, como se você estivesse preso em um loop? É sua sombra criando os mesmos cenários repetidamente, até que você finalmente encare o que precisa ser encarado. Jung chamou isso de compulsão à repetição, a tendência psíquica de recriar situações traumáticas na tentativa inconsciente de resolvê-las. Mas aqui vem a reviravolta libertadora. No momento em que você começa a reconhecer e aceitar sua sombra, esse poder inconsciente começa a diminuir. O que era compulsão se torna escolha. O que era destino se torna possibilidade. A integração da sombra não é um luxo espiritual. É o trabalho mais pragmático e necessário que você pode fazer, porque sem isso você está literalmente lutando contra si mesmo. Parte de você. Vamos agora ao trabalho prático de integração da sombra.
E vou ser direto, não é fácil. Se fosse, todos estariam fazendo. É um caminho que exige coragem, honestidade brutal e disposição para sentir desconforto. Mas o preço de não fazer esse trabalho é muito maior. É viver uma vida pela metade, desperdiçando seu potencial mais profundo. O primeiro passo é o reconhecimento. Admitir que sua sombra existe. Isso parece óbvio, mas a maioria das pessoas passa a vida inteira em negação, projetando seus aspectos sombrios nos outros e no mundo. O trabalho começa com uma pergunta simples: o que me irrita desproporcionalmente nos outros? Seus gatilhos emocionais são a porta de entrada para sua sombra. Aquelas reações intensas e aparentemente irracionais são o mapa do seu inconsciente. Jung descobriu que a projeção é o mecanismo mais comum de defesa contra a sombra. É mais fácil ver no outro o que negamos em nós mesmos. Então, preste atenção. As pessoas que te irritam profundamente são seus maiores professores. Elas estão refletindo aspectos não reconhecidos da sua própria psique. O segundo passo é a aceitação. Reconhecer que esses aspectos sombrios são parte legítima de quem você é. Isso não significa agir com base nesses impulsos, mas simplesmente parar de negá-los. Eu também tenho essa capacidade para egoísmo. Eu também sinto inveja às vezes. Eu também tenho potencial para violência. Eu também posso ser manipulador. Essas admissões são libertadoras porque quebram a ilusão de perfeição que tanto nos aprisiona. Jung percebeu que o maior obstáculo para a integração da sombra é o ego inflado. Nossa necessidade de nos vermos como totalmente bons ou evoluídos. Irônico, não? Quanto mais você se apega à imagem de evoluído, menos evoluído você realmente é. A verdadeira evolução começa com a humildade de reconhecer sua humanidade completa, com toda a sua luz e toda a sua sombra. O terceiro passo é a expressão consciente, encontrar canais saudáveis para expressar energias que antes eram reprimidas. Sua raiva reprimida pode se transformar em assertividade poderosa. Sua sexualidade reprimida pode se transformar em força criativa. Seu egoísmo reprimido pode se transformar em autocuidado saudável. Sua ambição reprimida pode se transformar em propósito focado. É sobre transformar veneno em remédio. Usar a mesma energia, mas de forma consciente e integrada. Jung descobriu que a alma humana busca naturalmente o equilíbrio. O problema não são nossas emoções negativas, é nossa relação inconsciente com elas. Quando você traz luz à sua sombra, ela perde seu poder destrutivo e se torna fonte de vitalidade e autenticidade. Um exercício poderoso que recomendo é o Diário da Sombra. Todas as noites escreva: o que me irritou hoje? Projeções: o que escondi de outros hoje? Repressões: que impulsos contive hoje? Desejos negados. Como poderia integrar essa energia de forma consciente? Faça isso por 21 dias e observe as mudanças. Padrões começarão a emergir. Você verá conexões entre sua infância e seus gatilhos atuais. Insights profundos surgirão naturalmente. Outro método poderoso é a técnica do espelho. Quando alguém te irritar profundamente, pergunte a si mesmo como eu sou igual a essa pessoa. Onde eu demonstro esse mesmo comportamento, talvez de forma mais sutil ou em outros contextos. O que estou negando em mim mesmo ao julgar isso no outro? Jung chamou isso de recuperar as projeções, o processo essencial de assumir responsabilidade pelo que projetamos nos outros. E há ainda o método do diálogo interno, conversar diretamente com aspectos da sua sombra como se fossem personagens distintos. O que você quer me dizer? Do que você precisa? Como posso te integrar de forma saudável? Esses diálogos podem revelar sabedoria surpreendente das partes que você rejeitou. Jung acreditava que nossa sombra, uma vez integrada, se torna
nossa maior aliada, fonte de criatividade, autenticidade e poder pessoal, porque aquilo que você reprime não desaparece, apenas opera nas sombras, fora do seu controle consciente. O trabalho com a sombra não é sobre eliminar partes suas, é sobre recuperá-las, trazê-las para a luz da consciência, onde podem ser transformadas e integradas. Chegamos agora às recompensas do trabalho, com a sombra. E acredite, são transformadoras. A primeira mudança que você notará é a liberação de energia psíquica. Manter sua sombra reprimida consome uma quantidade imensa de energia vital. É como manter uma porta fechada contra uma pressão constante. Exaustivo. Quando você para de lutar contra sua própria natureza, essa energia é liberada. Muitas pessoas descrevem como uma sensação de leveza, como se um peso invisível tivesse sido removido. Aquela fadiga crônica, aquela procrastinação persistente, aquela falta de motivação inexplicável. Tudo isso, muitas vezes, é sintoma de energia presa no conflito entre persona e sombra. Jung descobriu que grande parte da nossa vitalidade está aprisionada no esforço constante de manter nossa sombra escondida. A segunda transformação ocorre nos seus relacionamentos. Quando você integra sua sombra, para de projetar inconscientemente nos outros. Suas relações se tornam mais autênticas, menos carregadas de expectativas irreais e projeções distorcidas. Você passa a ver as pessoas como realmente são, não como telas para suas projeções inconscientes. Pense em quantos relacionamentos você destruiu por explosões emocionais desproporcionais, por ciúmes irracionais, por expectativas impossíveis, por medo de abandono ou traição. Tudo isso é sua sombra atuando nos bastidores. Quando você integra esses aspectos, seus relacionamentos se transformam. A intensidade emocional diminui, o drama desaparece, a capacidade de intimidade genuína aumenta. A terceira mudança é o acesso à sua criatividade autêntica. Jung percebeu que nosso potencial criativo mais profundo está conectado à nossa sombra. Não é coincidência que tantos gênios criativos viviam em conflito com seus demônios internos. A diferença é que eles conseguiram canalizar essa energia sombria para a criação, em vez de deixá-la destruir suas vidas. Quando você integra sua sombra, acessa uma fonte inesgotável de inspiração, autenticidade e expressão única. Sua voz criativa se torna distintamente sua. Não mais uma imitação de outras vozes ou um produto do seu condicionamento social. Quarta transformação é a integridade pessoal. A sensação de estar finalmente inteiro, sem divisões internas, sem guerra civil psíquica. Jung chamou isso de individuação. O processo de tornar-se verdadeiramente você mesmo, integrando todos os aspectos fragmentados da sua psique em uma totalidade consciente, é o fim da hipocrisia interna, o fim da autodecepção, o fim do conflito constante entre o que você mostra ao mundo e quem você realmente é. A quinta mudança é a liberdade psicológica. Não estar mais à mercê de seus impulsos inconscientes, de seus padrões automáticos, de suas reações compulsivas. Jung acreditava que a verdadeira liberdade não é a ausência de limitações, mas consciência plena das forças que atuam dentro de nós.